meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa ser abundante, possa ser crescente em nossos corações, de forma que nós continuemos sempre a crescer cada vez mais e continuamente rumo ao reino eterno de Deus. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar aqui prosseguimento à nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre a lição 19, fracasso versus riqueza, né? O que Paulo apresenta como fracasso, né, dos judeus ao negarem Cristo, né? E uma riqueza dada aos gentios que não mereciam, assim como foi feito antes do povo judeu, para que o povo, né, judeus fosse escolhido, o judeu hebreu, né, fosse escolhido como povo de Deus, né? Então, ontem, na segunda-feira, nós vimos aqui duas questões onde Paulo mostrou claramente que a rejeição deles como nação, não como pessoa, não como indivíduo, né? Rejeição deles significa a reconciliação do mundo deles, do povo judeu, né? Da etnia judaica, que uma nação exclusiva que morava ali em Jerusalém, a partir de Jerusalém, né? Ocupava ali a região da Judéia, nos dias de Cristo, nos dias dos apóstolos, né? Então, esse povo como nação, a partir da diáspora, a partir do momento em que tanto os judeus como os cristãos são espalhados pelo mundo por uma perseguição, simboliza claramente que a rejeição desse povo como rejeição, entre aspas, né? De uma nação exclusiva, em detrimento de todo o restante da população mundial, significa a reconciliação de Deus oferecida a todas as pessoas, não só a judeus, mas também agora aos gentios, né? Então ele diz assim, se a rejeição deles como nação significa a reconciliação do mundo, o que significaria a aceitação deles, dos judeus, né, do povo judeu a Cristo? Isso seria, né, como diz Paulo, seria a verdadeira vida entre os mortos, ou dentre os mortos, entre toda a população mundial. Seria a vida. Infelizmente, a nação não entendeu isso, alguns poucos judeus entenderam isso, se converteram a Cristo, né? E, infelizmente, é o que está sendo apresentado por Paulo, porque o plano de Deus era outro. Era que a vida brotasse através deste povo, que fosse um exemplo, um farol, uma luz para o mundo, e as nações conhecessem a Deus e viessem para o seu regaço. Infelizmente, eles não cumpriram esse papel, e o Senhor foi de novo, mais uma vez, em busca de um gentil, de um remanescente, né? E o remanescente sempre busca, né, retirado alguns dentre aquele povo, para que em cima disso ele vá buscar em outra nação, no caso os gentios ali, para que compusesse esse povo que Deus está tentando formar desde o princípio, né? Um povo fiel, um povo que cumpra a sua aliança. Paulo disse ainda, aqui em Romanos 11:16, que ele diz bem claro, se é santa uma parte da massa, todo o restante da massa também o é, fazendo referência ao sacrifício ali de oblação lá no templo, né? Ele diz também, se a raiz é santa, os ramos também são, né? Mostrando que, então, como a raiz não foi santa, os seus ramos também não seriam, obviamente, e aí houve a necessidade do remanescente. E hoje, na quinta pergunta, ele diz assim, a pergunta diz assim, que comparação Paulo faz entre os judeus e os gentios? Olha que comparação ainda impressionante. Romanos 11:17, ele diz assim, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, aqui Paulo está falando, se dirigindo diretamente ao gentil que se tornou cristão. Ele está dizendo, se alguns ramos foram cortados, ele está dizendo que judeus foram cortados, né? E você, sendo de oliveira brava, o judeu já era naturalmente povo de Deus, naturalmente, fisicamente, né? Foi enxertado, né? Se alguns ramos foram cortados, e você, que é de oliveira brava, foi enxertado entre outros, e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira.
ele cita claramente aqui, citando a oliveira, ligando a Cristo, aquele que se apresentou como a videira verdadeira. A oliveira aqui é uma tipologia, claro, da árvore que dá o azeite, símbolo do Espírito Santo, daquilo que prepara o homem internamente, não religioso externamente, né? Por isso que ele usa aqui a oliveira. A oliveira, o produto da oliveira é o azeite. Azeite é uma tipologia do Espírito Santo. Quando se faz com o azeite a unção na cabeça do homem, né? É o que ele está usando aqui. Então veja como esse versículo ele é riquíssimo, riquíssimo. Ele está dizendo que alguns foram cortados, alguns ramos. Quem foi cortado? Aquele que já pertencia à oliveira. Veja que ele não está falando aqui da videira, que é Cristo, lá no capítulo 15, falando da oliveira. Alguns foram cortados da oliveira. Uma oliveira que não dava azeitona, que não dava o fruto que iria produzir o azeite batido, puro, perfeito, que era oferecido no santuário, por exemplo. Foram cortados. Quando é que se corta um galho de uma oliveira? Se corta aquele galho que vai só roubar a energia da árvore, porque ele não vai dar fruto. Se faz isso com a videira, se faz isso com todas as outras árvores, né? Você corta aquele galho, ou que vai dar frutos ruins, poucos, ou não vai dar fruto nenhum. É só para roubar a energia. Você amputa, corta, poda aquele galho. Ele está dizendo que judeus naturais foram cortados do meio do judaísmo. Do judaísmo não, o judaísmo é uma religião, né? Foram cortados da descendência espiritual de Abraão, foi cortado porque não davam frutos espirituais. Eram apenas religiosos cegos, presos à cultura, presos à língua, presos a detalhes de costumes, que só o que a gente vê hoje, né? Poucas pessoas enxergam isso porque não são espirituais. Então foram cortados. Paulo está dizendo, como um bom judeu, que eles foram cortados. Para o religioso cego judeu, eles nunca foram cortados, porque ele é povo de Deus para sempre. Se ele é filho de Abraão, se ele tem o DNA de Abraão, não importa. Ele sempre será povo de Deus, sempre, mesmo atolado em pecado, ele continua sendo um povo privilegiado, recebendo as bênçãos de Deus, Deus fazendo acepção de pessoas, fazendo... Na cabeça de alguns fracos, ele entende assim. Não é o que Paulo está ensinando, não é o que a Bíblia ensina, mas eles estão acreditando nisso, né? Aí Paulo fala aqui, né? E você, gentil, que é de oliveira brava, ou seja, nunca deu fruta, do mato, esquisito, né? Não é da oliveira real, né? Escolhido, que recebeu uma aliança, recebeu o livro, recebeu a lei, recebeu a escritura. Você que não é nada. Então tome cuidado, né? Você foi enxertado. Olha que coisa linda. Não era nada, pegou um galho da oliveira brava, foi lá e cortou lá do mato, lá do deserto, enxertou na oliveira maravilhosa, cheia do azeite puro, para que aquele galho agora, que não produzia fruto, produza fruto real. Que coisa linda, né? Falando aqui do gentil. Então, o gentil que chega para a fé em Cristo Jesus, ele tem que dar fruto. Porque se ele se comportar com religiosidade do judeu cego, que estava preso só à cultura do judeu, vivia defendendo cultura de judeu, ele vai ser cortado também, amputado e jogado fora. Veja bem, olha, porque quem é enxertado a oliveira verdadeira, né, a oliveira real, vai ser alimentado pela raiz da oliveira, que é Cristo, né? A raiz da oliveira, né? Alguns até dizem aqui que essa raiz da oliveira está falando diretamente do Pai, porque ele é quem concede originalmente o Espírito. Oliveira, Deus o Pai, videira, Jesus Cristo. Alguns falam, tem uma certa lógica e eu concordo com essa certa lógica, né? Então, todos os gentios que foram chamados para participar da raiz dessa oliveira, aquela que me dá a oportunidade de produzir o azeite, entre aspas, transferir o Espírito, a unção do Espírito para outras pessoas, isso é uma bênção real sem tamanho. Então, todo gentil que chega para esta fé não pode incorrer nos mesmos erros que a nação judaica, a religiosidade judaica incorreu no passado, né? E eu repito, é só o que está acontecendo agora ultimamente.
O que tem de cristão cego se voltando para a cultura judaica, achando que está voltando para a doutrina real, verdadeira da Bíblia, né? Sendo cooptado por culturas, tradições judaicas, porque não consegue enxergar a verdade, porque não está bebendo do verdadeiro azeite da oliveira, né? Preso à letra morta, não consegue enxergar a revelação espiritual, só o que tem, né? Judeus que gentios que já nasceram errado dentro da religiosidade, não dentro da conversão verdadeira. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, sexta. Os judeus poderiam se considerar como raiz e os gentios como ramos? Será que pode ser isso? Vamos ver aqui o que Paulo vai dizer aqui em Romanos 11, 18. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é quem sustenta você. Então veja que Paulo está fazendo aqui uma dura crítica, né, aos judeus religiosos cegos, né, porque nem todo judeu tem essa visão prepotente, ignorante da verdadeira das escrituras, né? Tem muitos judeus humildes, judeus, falando de judeu natural, né? Quando eu falo judeu, não estou falando de povo exclusivo de Deus, não. O povo exclusivo de Deus é o espiritual, é a igreja invisível, espalhada por todo mundo, ok? Então, como esses judeus, né? Será que eles poderiam se considerar a própria raiz, né? E os gentios os ramos? Ou seja, os gentios têm que beber da fonte judaica? Ou tanto judeu quanto gentio tem que beber da fonte de Deus que foi dada a jorrar através de Jesus Cristo, né? A videira verdadeira, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Não se glorie contra esses ramos. Ô judeu, não se glorie contra os gentios, esses ramos que foram enxertados. Porque eles eram de oliveira brava e foi enxertado na oliveira real, que produziu azeite dourado, puro, perfeito, né? Símbolo do Espírito. Não se glorie. Ai, porque... Só que tem judeu falando essas bobagens na internet aí, né? Porque eu sou judeu. Agora eu era gentil, mas eu fui para Israel, entrei numa religião judaica, me circuncisei, né? Comecei a usar um pedaço de pano, colocar um quipá na cabeça e agora eu sou povo escolhido. Tem gente pensando isso, né? Sem nenhuma estrutura espiritual, não é? Só é carcaça. Só é carcaça. O homem exterior gritando e ele mesmo não consegue enxergar o que o Senhor já disse de forma profunda e espiritual pela boca do profeta Samuel a Davi. Davi, quando ia ungir Davi, né? O Senhor disse a Samuel, Samuel, olha, eu não vejo como vê os homens. Você e os demais homens só vê a aparência. Era o que o próprio Samuel, um homem de Deus, um profeta poderosíssimo, né? Poderoso, né? Poderosíssimo é Deus. Um profeta poderoso no poder de Deus, não que ele tinha poder próprio. Quando olhou o irmão mais velho de Davi, falou: esse é o rei de Israel que eu vou. Não é esse, não, Samuel. Você se impressionou com a aparência dele? Com o tamanho físico? Com a saúde física? Talvez com a beleza física do corpo, dos olhos e tal, do rosto? Não é assim, não. Você só vê a aparência, eu vejo o coração. Eu não olho para a estrutura, eu não olho para religioso exterior, não. Para quem usa um terno, uma gravata, para quem bota um lenço no pescoço, um quipá na cabeça, deixa a barba crescer para dizer eu sou. Eu não olho para isso, não. Só gente besta que fica olhando para essas coisas, para a aparência física. Eu olho o coração, tem que ter azeite, tem que ter espírito. Eu não olho para a aparência, não. Eu não sou como ser humano bobinho, que só porque alguém está na internet fazendo uma live com paletó e gravata, podendo estar de camiseta simples, podendo estar de uma simples camisa de botão simples. Mas eles botam terno e gravata para estar numa live para que as pessoas que estão assistindo digam: esse é um pastor de verdade, porque ele está fardado. Só o que tem. E as pessoas continuam se impressionando com o homem exterior. Ele falou: não é assim, não. Então, quando ele diz aqui, não se glorie contra esses ramos, está dizendo, cuidado, viu, o judeu? Não se glorie, porque você usa um tzitzi, usa um kippá na cabeça contra o gentio. Faça isso não, né?
Se você fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz. Muitos judeus, né, pensam que ele é a raiz do mundo, que o mundo inteiro é abençoado porque ele existe. Tem a própria religião judaica ortodoxa, embora não ensine isso com essas palavras que eu estou dizendo, mas o sentimento espiritual dele é esse. Ele vai se gloriar, como o crente cego vai se gloriar também, dizendo: a placa da minha igreja, o meu pastor, a minha igreja tem isso, tem aquilo. Assim também é o judeu cego ortodoxo. Ele vai dizer: o mundo é abençoado pela nação de Israel. As melhores pesquisas do planeta é dado através do judeu. A ciência tecnológica, grandes descobertas, contribuição para a ciência médica, para a saúde mundial. É verdade. A gente vê isso muitas. Não é só judeu que tem descobertas importantíssimas, contribuição em relação à saúde e à tecnologia para o planeta, não. São muitos, né, pessoas do mundo inteiro que fazem isso. Mas nós sabemos que é um povo dedicado também. Por isso que a gente não tem aqui que falar contra judeu. Tem que colocar cada um no seu devido lugar a partir da revelação que vem de Deus, da palavra de Deus, sem se apegar a DNA, a carne, a bandeira, a torrão, a nação, a essas coisas. Porque isso é cegueira espiritual, cegueira. E nós vivemos uma época sem precedente de cegueira espiritual, como essa era da internet, onde todo mundo se torna um pastor, um rabino e começa a ensinar tendenciosidades e angariar milhares ou milhões de seguidores acreditando em coisas que eles são incapazes de apresentar um contraditório racional, espiritual, dentro da palavra de Deus. E aqui Paulo está chamando essa atenção. Não faça isso, não ache que o judeu é raiz. Ou que, nos dias de hoje, o cristão de uma determinada igreja poderosa, porque tem televisão, porque tem grandes faculdades, porque tem um grande número, tem milhões de seguidores ao redor do mundo, se acha a raiz. Eu sou a igreja verdadeira e para você ser salvo tem que entrar na minha igreja. A igreja podre, corrompida, diretores, presidentes, né, envolvida até o fundo da alma com prostituição, com corrupção, com desvio de dinheiro, com acepção de pessoas, com perseguição de pessoas, né? As instituições corrompidas até a alma, né? Com esses escândalos aí, com as coisas embutidas que só Deus vê e vai julgar, obviamente, né? Coisas terríveis que as pessoas vomitariam de nojo só se tivesse conhecimento dessas coisas que acontecem dentro do sistema religioso, né? Poucas pessoas têm um discernimento que toda e qualquer sistematização da religião, onde o homem manda, está corrompido. Todas, sem exceção. Só as pessoas muito infantis acham que a sistematização da religião não produz esse efeito. Toda e qualquer. Porque o homem é homem desde sempre. O homem perfeito caiu, imagina esse pobre homem, coitado. Não, porque aquela religião é séria. Aquela religião, as pessoas botaram a lei farisaica que não pode, você não pode falhar. Ali eles cobram, estão ali de fiscal. É a pior que tem, quando tem fiscal. Não foi os fariseus, que eram os mais fiscais do mundo e perseguiram Cristo até a morte? Ora, não há verdade onde há fiscalização, onde a igreja cria leis rígidas e sai perseguindo o irmão, vigiando o irmão. Se aquele fizer isso aqui, é cortado da igreja. Nós só admitimos membro da nossa igreja quando a gente dogmatiza para converter ele ao sistema e não a Cristo. Não é assim que funciona. Na Bíblia, não. Então tem gente ainda que não conseguiu entender essa ameaça que Paulo está falando aqui. Não é você que sustenta. Olha só. Quem sustenta é a raiz. E a raiz não é você. A raiz é Cristo. Nós somos sustentados através de raiz. Deus, o Pai, é o agricultor, é aquele que cuida da árvore toda. E o nosso superior, o nosso pastor é Jesus Cristo. Não pode ser uma placa, não pode ser um pastor, não pode ser uma instituição. Ok? Deixa bem claro isso. Isso serve para judeu, serve para cristão, serve para mim e para você hoje.